Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Inquietações, um programa onde há sempre alguma coisa. Está para acontecer. Então hoje vai acontecer, eu própria e o Vitorino, que hoje está connosco, para falarmos sobre autoconhecimento. E a dúvida é: temos medo de nos conhecermos? O que é que achas, Vitorino? Ora bom, eu acho que nós temos algum medo de adentrar, como dizem os brasileiros, nas nossas camadas mais profundas. Günter Grass escreveu um livro ao qual deu o título, desculpem, de Descascando a Cebola. E é um livro muito interessante porque ele viaja, digamos assim, por algumas camadas dele próprio. E a ideia central, embora a história seja outra, é ir descascando a cebola no sentido de chegar à sua essência. Ora, o autodesenho tem muito a ver com isso. Mas nós, como seres humanos, sempre sujeitos, digamos assim, às emoções, somos virados sempre para fora. E este estarmos voltados para fora e sujeitos aos estímulos externos, àquilo que sentimos, do mundo que nos envolve, muitas vezes nos desfoca daquilo que de repente, a certa altura do campeonato, nos pode ser proposto, que é olharmos para dentro de nós. No templo grego de Apolo, está escrito em Delfos, está escrito algo do género: conhece-te a ti mesmo. E este lema, digamos assim, é central no autodesenvolvimento. Mas o conhecermos a nós próprios pode levar-nos, e inevitavelmente nos leva, a olharmos para os aspectos positivos e para os aspectos negativos. E todos nós temos coisas que gostamos muito em nós, mas somos também muito treinados desde pequeninos a acharmos muita coisa que não gostamos em nós, coisas que nós não somos bons. Falha outra vez no teu som, espera aí. Continua. Ok. É perito, o mundo à volta, à nossa volta é perito em nos apontar coisas em que nós falhamos, em que nós não somos tão bons assim, e isso vai gerando em nós, acredito eu, uma camada protetora e de defesa que nos leva a afastar-nos justamente desse autoconhecimento. Nós temos receio de encontrar os nossos pontos menos fortes e nos quais muitas vezes nós vamos colocando o foco e não nos nossos pontos fortes. Entendes o que eu quero dizer com isto ou não estás a acompanhar o raciocínio? Muito bom. Eu também acho que quando nós entramos no processo de sabermos quem somos, de nos conhecermos um pouco mais, porque sinto que nunca nos conhecemos completamente, uma das. Toda a gente acha que tem medo porque vai descobrir coisas que não vai gostar. Os tais pontos fracos, aquilo que acha que não é tão capaz, não tem tão, não gosta não quer ver. Mas eu acho que descobrimos imensas coisas onde nós somos fantásticos e essas também temos medo de ver. Afinal, onde é que se baseia a falta de autoestima? Ou acharmos todos que não temos capacidade, não somos tão bons quanto necessitaríamos. Portanto, o conhecermos a nós próprios, ahm, vai permitir elevar a nossa autoestima. Longe de acharmos que vai ser uma desgraça ou que eu vou descobrir lá dentro, não. A coisa mais difícil que eu sinto que pode acontecer, ah, pelo menos eu senti isso, é tu andas aqui nesta vidinha e achas que és um verdadeiro calimero. Andas aqui, és um desgraçado porque um fez isto, o chefe é isto, toda a gente faz coisas e tu andas ali e parece que não tens controle nenhum e és vítima de tudo aquilo que te acontece. A pior coisa ou a mais difícil quando decidimos conhecer-nos, voluntária ou a vida a mandar-te um chute e tens mesmo que o fazer, é quando percebes que não há outros e que os outros só vêm convidar-te, mostrar-te, muitas vezes da pior maneira,
o que é que tu precisas de ver, e para o melhor e para o pior. Eu penso que neste programa já falamos da Pequena Alma e do Sol, do Neil Walsh. Ok, isso Sim. é uma coisa que eu penso todos os dias. Quando algo começa a. Eu não gosto e fujo, eu percebo, ok, está aqui o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, a ajudar-me a ver algo que eu não estou a conseguir e me está a custar ver, e até parece que a culpa, entre aspas, é do outro. Não, sou eu que preciso de aprender e tenho que agradecer muito a todos aqueles que me obrigam a olhar cada vez mais para dentro. Hoje há várias propostas de autoconhecimento, várias ferramentas, vários métodos. No entanto, eu não quero deixar de passar a oportunidade de trazer aqui uma definição que é facilmente encontrável no Doutor Google, não é? Em que diz que o autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. Esta parte é mais gira. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. É giro que estavas a falar de, a certa altura, nós alargarmos, disseste por outras palavras, alargarmos a nossa consciência a um conhecimento mais profundo de nós próprios, umas vezes por escolha, outras vezes por livre espontânea pressão das circunstâncias. Hum, Isso. quer uma via, quer outra, podem ser e são vias válidas. Aliás, não há. O autoconhecimento não é propriamente uma ciência, não é? Existem vários métodos, várias vias, e a prova mais cabal disso que nós encontramos frequentemente é na definição dos livros nas próprias livrarias. Tudo o que é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal regra geral, atirado para uma parte numa estante onde aquilo é rotulado de automotivação ou qualquer coisa assim do género, dentro deste conceito. Ora, o que é a automotivação? Não é o autoconhecimento. A automotivação é a pessoa encontrar gatilhos onde se possa motivar ela própria. A automotivação é uma das ferramentas do autoconhecimento, porque, tal como nós estávamos a falar, na minha perspectiva, pelo menos, o autoconhecimento é o olhar-me ao espelho e este já agora é um dos métodos e uma das ferramentas usadas. Em termos de autoconhecimento, talvez uma das pessoas a nível mundial que tenha sido precursora nesta onda chamada também de nova era e etc., um bocadinho por aí, nós adoramos rótulos, enfim, terá sido, por exemplo, a Louise L.A., uma senhora que morreu há relativamente pouco tempo, em que ela tem uma história de vida interessante e que a certa altura do campeonato decide, porque estava a lidar com cancro, render-se, digamos, àquilo que a vida lhe estava a trazer e, pela primeira vez, talvez, tenha resolvido amar-se a um ponto em que começa a desenvolver também outra ferramenta de autoconhecimento muito interessante, que é o dizer afirmações positivas. E dentro daquele contexto que eu estava há bocadinho a falar, nós vamos sendo formatados e a certa altura do campeonato começamos a fazer também por nós próprios essa formatação em vermos tudo aquilo que está mal na vida, em vez de olharmos para aquilo que é uma dádiva, se calhar viver ou simples respirar é uma dádiva. E então essa questão das afirmações positivas traz-lhe uma vibração, se quisermos, diferente e uma postura, muda-lhe uma coisa que agora se chama muito mindset, mas que em bom português se chama mentalidade, muda-lhe a abordagem mental que ela tem da vida e ela começa a encontrar pontos de positividade, seja na doença, seja nas contrariedades, seja na forma como ela encarava a vida, e altera ali a postura, os tais padrões de comportamento, altera a forma como ela via a vida, e ela começa a ver a vida numa perspectiva diferente. Epá, se funcionou ou não, a verdade é que a senhora venceu a maleita e Para ela foi uma forma, não é? Portanto, para ela foi uma exatamente. forma. Eu, Onde é que eu quero chegar com isto? Desculpa sim, interromper-te. Quero chegar ao simples ponto em que o autoconhecimento, não sendo uma ciência, não deixa de ser um conjunto de ferramentas e de métodos que podem ajudar a pessoa
ela própria, ou com a ajuda de outras pessoas também, com orientação de pessoas já tarimbadas ou experimentadas, seja num método, seja em ferramentas, seja no que for, a ir descascando as cascas à volta da sua personalidade e da sua abordagem perante a vida e a ir lá mais dentro. Por isso é que é autoconhecimento, é descobrir ela própria o que é que funciona para ela, quais são os gatilhos onde ela pode carregar munição para se catapultar, para superar a visão limitada que muitas vezes temos da vida. Eu se calhar compliquei aqui um bocadinho, mas penso que penso que ficou perceptível o que é que eu quis dizer. Não sei. Sim, claro que sim. Eu costumo dizer, e não me zangues, quando ouço as frases de automotivação, ah, eu costumo dizer que o importante é o que tu sentes. Tu podes dizer ali, podes estar naquela lenga-lenga a dizer que eu sou espetacular, e isso é o que sai da tua boca para fora, mas o que está na tua cabeça é que, opa, preciso perder não sei quantos quilos, e eu não consigo fazer aquilo. Então, sabes que eu sou mais virada para o sentir. Não tanto nas coisas, nas técnicas, eu preciso sentir. E quando eu sinto alguma coisa, aquilo faz sentido para mim. E às vezes pode ser, olha, na coisa mais simples. E isso acontece a toda a gente. Autoconhecimento não tem que ter muitas vezes técnicas, porque repara, há pessoas, agricultores, que estão a lavrar, algures no meio do campo, não veem televisão, não vão para a internet, conhecem-se melhor do que muitos de nós que andamos aqui todos armados em eruditos, que sabemos muitas coisas, lemos muitos livros, mas eles sabem verdadeiramente quem são e, 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 e são pessoas incríveis e que se conhecem muito bem. Hum, não sei, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que vai surgindo lentamente, até que um dia tu já começaste a fazer um percurso e a vida diz assim: então agora já está na altura de começares a trabalhar a sério, queres ou não queres? E tu estás ali, não sei, vou pensar, levas um chute, a vida tira-te o tapete e já não. E vais ficar com o tempo todo para resolver a coisa, porque a vida muda-te, vira do avesso. Então, quando nós começamos a conhecer mais de nós próprios, eu acho que a primeira coisa que nós temos que trabalhar, aquela que nos é mais necessária, é a compaixão. Para mim é o sentimento mais difícil de sentir, ou pelo menos de estar permanentemente ancorado em mim, porque entramos sempre no julgamento, ah, às vezes continuamos a sentir-nos vítimas dos outros, e então a compaixão é algo que tem que estar presente sempre para nós e em relação aos outros. Olhar com compaixão, olhar. Nós ainda não sentimos amor, nós ainda estamos a aprender a sentir compaixão. Ainda não estamos no nível do amor incondicional, que toleramos tudo, aceitamos tudo, isso não existe, nem com os nossos filhos. Muitas vezes eles estão a fazer coisas que nós não gostamos e nós estamos a morrer por dentro e a rosnar para dentro, hum, e falta-nos a compaixão. Eu confesso que é o que trabalho diariamente em doses elevadíssimas, porque preciso de ter sempre presente que eu não sou perfeita, que eu tenho imensa coisa ainda para resolver e de repente às vezes aparecem-te coisas, olha, por exemplo, tu já sabes, mas eu vou dizer, eu comecei a frequentar um curso de astrologia, que era daquelas coisas que eu dizia, cruz, jamais em tempo algum. Nunca, jamais, em tempo algum. E precisei de chegar aos 60 para dizer assim: ok, talvez seja para mim, vou aprender um bocadinho sobre isso. E tem sido incrível o quanto eu tenho conhecido sobre mim própria. Quer dizer, eu sabia que era aquilo, mas sabes quando encontras uma justificação, uma explicação para tu seres assim? Então,
não há técnicas, não há formas, porque se vamos ver um filme, vamos ficar a conhecer-nos, há algo que vai ressoar em nós, isso vai permitir-nos conhecer algo em nós, porque quando aquilo ressoa, tu percebes, ok, isto mexeu comigo, porquê? E vais ficar ali um pouquinho a estudar-te, na música, no convívio com os amigos, tudo isso faz parte do autoconhecimento. É uma caminhada com várias vias e tu tocas num ponto aí fundamental que é a questão de cada um de nós ser uma ilha, como dizia Saramago, e é preciso sair da ilha para se ver a ilha, ainda respeitando várias ferramentas, vários meios para nos conhecermos melhor e mais profundamente. Nós precisamos de aceitar aquilo que vamos descobrindo sobre nós próprios e como tu dizias, há uns tempos se calhar dizias a astrologia não é para mim e tal, e não sei o quê, e agora num determinado ponto sentiste essa curiosidade. Sabes que o autodesenvolvimento também é um bocado isso, é nós enjeitamos um bocado aquilo que nos é estranho numa primeira fase, estou aqui a brincar um bocado com a ideia do Pessoa, mas depois aquilo primeiro estranha, mas depois vai e entranha, não é? E vai deixando aquele bichinho, aquela curiosidade e etc. E às tantas nós descobrimos que se calhar por detrás daquele bichinho que fica, daquela moedeirazinha, como dizem os populares que tu falavas há bocadinho, os agricultores, hum, e depois nós vamos atrás, porque sentimos aquilo, como tu estavas há pouco a mencionar. Cada um de nós sente e tem vivências muito específicas e debaixo da nossa pele só vivemos nós, como eu digo muitas vezes, repetidamente, mas é um facto, cada vez mais, esta ideia não é minha, de que é embaixo da minha pele só habito eu. Isto tem muito de sabedoria por detrás, porque tal como tu dizias atrás, os agricultores andam na terra e etc. e não têm grande capacidade intelectual, a maior parte das Não vezes, foi nem isso que grande eu disse. conexão com Eu este disse que mundo. eles não têm acesso a. Ok? Ou não têm acesso ou não têm grande ligação, percebes? Não, Sim. não estou aqui a desprimorar, muito pelo contrário, estou apenas a dizer que são pessoas que naturalmente têm mais do que fazer do que andarem entretidas com outro tipo de coisas que nós que não temos aquela atividade, se calhar temos mais facilidade em nos distrairmos um bocadinho com as internets, com as televisões, com as notícias e etc. E nós uma vez falámos com uma pessoa, estava a ver se me lembrava do nome dela, mas agora não me ocorre, em que eu fiz uma pergunta qualquer e a resposta da senhora foi isso não é assim tão importante. Um, e tu há bocadinho dizias que estavas a trabalhar a compaixão. Compaixão é sentir junto, não é? Mas o sentir junto é ter alguma afinidade com aquilo que a outra pessoa está a sentir, respeitar o que ela está a sentir, ainda que possamos não compreender, e de alguma forma acompanharmos aquilo que a pessoa está a sentir dentro da nossa máxima capacidade de o fazer. O que na realidade será sempre apenas e só uma abordagem intencional da nossa parte, porque nós nunca vamos sentir nem conhecer verdadeiramente a pessoa que está ali do nosso lado, porque debaixo da pele dela vive um ser com vivências muito específicas, com histórias que a foram marcando ao longo de uma vida, que vão fazendo a sua história de vida e que vão, digamos assim, um ser que para além de ter um historial muito específico, tem vivências que nós, ainda que possamos ser, e isto a ciência explicou, nós podemos ter um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea e vamos sentir muito compassivamente aquilo que o outro vai experienciando, seja ao nível dos sentidos ou não, mas há sempre uma diferença, porque cada ser é de facto individual. E este individualismo leva-nos a que uma experiência para mim tenha uma valia muito profunda, por exemplo, e para ti tenha uma valia muito sutil. A tal questão de aquilo que damos importância ou não. Cada um de nós dá uma importância diferente às coisas. Sim. Ora, isso leva-nos aqui muitas vezes a menosprezar, sobretudo neste mundo mais mental que nós vivemos, embora ultimamente eu acho que o mundo está cada vez mais insano, e por isso é que eu amo a loucura de olhar para o mundo e achar que não lhe pertence, porque de facto não é este mundo que eu me sinto à vontade, mas isso é uma cena muito pessoal, e achar que de facto a resposta não está nunca no exterior, e ainda que cientificamente
o autoconhecimento seja relegado para aquele plano de isso é coisa de automotivação, de nova era e desses maluquinhos agora que andam para aí com colares não é colares, desculpa, voltas de Buda e pulseiras de contas não sei das quantas e tal e não sei o quê. Cada caminhada é válida e tu há bocadinho, quando mencionavas os agricultores, sabes que eu tenho uma afinidade muito grande com a terra. E hoje, dos métodos, e tu abordaste isso há bocadinho, depois de tantos métodos em que eu incursei, de tantas pesquisas e de tantas formações e não sei o quê, houve um momento em que eu comecei a sentir aquilo que tu há bocadinho refletias, que é não conta tanto as ferramentas que nós aprendemos e os métodos que nós possamos fazer formações e etc. Se calhar conta a intenção com que o fazemos. E um agricultor, por exemplo, eu tenho uma referência muito vaga, mas que é talvez a referência mais religiosa que eu tenho de infância, que é o meu avô paterno, quando plantava qualquer coisa no final, tirava o chapéu, pousava as mãos sobre o cabo da enxada e ficava quietinho durante uns segundos, de olhos fechados, ele estava a rezar. E isso ficou-me para sempre, sabes? E não importa se és muito religiosa, não importa se és muito intelectual ou se pura e simplesmente tens a quarta classe ou o sexto ano de escolaridade, Ele seja o que sabia que for. precisava daquele momento para agradecer. Era um Ponto. momento de interioridade que Sim, tinha muito mais de sabedoria do que uma oração muito cheia de rituais e etc. Portanto, exatamente. o autodesenvolvimento pode-se revestir de várias ferramentas, de vários métodos de trabalho, de várias coisas, mas se, e tu beliscaste isso também, se nós fizermos tudo isto e dissermos tudo muito bonitinho e tal, segundo determinados métodos e rituais, mas não tivermos uma intenção verdadeiramente pura e sã por detrás daquilo que estamos a fazer, não passa somente de um ritual, de uma coisa que estamos ali a De uma fazer porque. lenga-lenga que estamos ali a despejar e não chega a lado nenhum. Exatamente. Sabes, quando Exatamente. estavas agora a falar da compaixão, eu tenho costumo falar da compaixão e para explicar costumo ir buscar as festas das nossas crianças no infantário. E, Quando nós vamos ver as nossas crias, as nossas crianças conhecidas a uma festa do infantário, olha, eles cantam mal, eles desafinam, quando estão fartos de estar ali, saem dali para fora e nós achamos tudo aquilo delicioso, delicioso. Vemos aquilo derretidos a ver aquela asneirada toda que eles fazem e achamos aquilo delicioso. Vemos aquilo com muita compaixão. Sabes porquê? Porque nós sabemos que aqueles seres pequeninos que ali estão a fazer o melhor que sabem naquele momento. Mas no futuro vão ser espetaculares a fazer uma data de coisas, belos cantores, atores, o que quer que seja. Mas nós conseguimos ter compaixão com os pequeninos, porque sabemos que eles ainda não sabem fazer de outra maneira. Ainda não é o momento, mas vão chegar lá. O problema é que quando olhamos para um adulto, isto é impossível. Porque se ele é adulto, ele já tem que saber, ponto. E nós dizemos, parece impossível, olha para aquilo, aquilo tem algum jeito. Ah, julgamento, julgamento, julgamento. A nossa compaixão com os adultos é muito rasteirinha, porque achamos que todos têm que estar, há coisas que eles têm que saber. E nós, como tu dizias, e bem, nós não sabemos a história daquela pessoa, não sabemos o quanto ela penou para chegar ali, o que ela não teve, o que ela gostava de fazer e não fez. Ela está a trabalhar com as ferramentas que tem até àquele momento, mas vai chegar à frente e vai fazer muito melhor. Só que nós nunca damos esse benefício, nós não olhamos para os outros com compaixão. Por isso é que quando vem assim um clique, ele diz, Madalena, ativa lá a compaixão, porque já estás aí caladinha que nem um rato, mas a fazer o teu julgamento. Então, compaixão, compaixão, compaixão. E comigo também, quando eu digo, és mesmo burra, Madalena, assim, isso não se diz. Compaixão, compaixão, compaixão. mas sabes que esse mergulho no trabalho da compaixão leva-te certamente a lugares maravilhosos, onde muitas vezes tu desenvolves uma capacidade de
peneira cada vez mais, eu ia dizer larga, mas deixa-me dizer de outra forma, tu desenvolves uma filtragem cada vez mais ampla daquilo que é verdadeiramente importante e daquilo que se calhar não é. E vais afinando a tua capacidade de tolerância e de permissividade. Há coisas que se calhar tu permitias, mas outras não toleravas. A certa altura do campeonato, se calhar tu começas a tolerar mais coisas e a permitir, ou melhor, ou a não permitir pequenas outras coisas. Sim, A fronteira entre a tolerância e a permissividade tem tem um vínculo muito profundo com a compaixão. Porque às vezes a gente não tolera coisas muito simples, porque aquilo de alguma forma, e agora, pronto, sendo polémico ou não, eu vou dizê-lo, às vezes aquilo que nos incomoda é algo que precisa ser trabalhado em nós e o autodesenvolvimento leva-nos muito nesse sentido. Nós começamos a perceber que quando uma coisa nos irrita profundamente, aquilo é um aspecto que reside em nós que precisa de ser trabalhado. Há algo ali, nessa situação, que nos causa de facto irascibilidade emocional, às vezes até de forma química, ou seja, nós corporalmente ficamos ansiosos, sentimos arrepios, isto tem muito a ver com o medo, tem a ver com a história que está ali, e que muitas vezes é até inconsciente ou ficou reprimida no inconsciente, e determinada situação, palavras, pessoas têm um efeito sobre nós que nos leva à irritabilidade e ao asco, como diria o Pedro, que é uma das emoções, o Pedro Gomes. Um, e isso abre-nos ali um portal de oportunidade fantástico para perceber que, ok, se esta situação, vamos aqui balizar, há uma situação que me irrita. Se esta situação me irrita, porquê é que me irrita? Percebes? E faz com que tu tenhas compaixão, em primeiro lugar, por ti própria e tentes perceber porquê é que estás a sentir aquilo. E neste sentido, o autodesenvolvimento é brutal, porquê? Porque nos leva a descobertas que às vezes é uma coisinha tão pequenina e outras vezes é uma coisa muito profunda. sim, E tu começas a tolerar a ti própria determinadas descobertas que vais fazendo, que depois vais exportando para o mundo que te rodeia, para as pessoas que te rodeiam. E às tantas, uma pessoa que, desculpa aquilo que eu vou dizer agora, e desculpem quem vai ouvir, hum, às vezes nós lidamos com pessoas que são mesmo brutas. Eu ia dizer uma palavra diferente, mas vamos optar por esta. São mesmo brutas na abordagem, são rudes no trato. Hum, Ainda que nada o justifique, ali por detrás, lembremos que sempre que há uma história ali por detrás e a gente não sabe o que é que levou aquela pessoa a erguer várias barreiras e a ter aquele padrão comportamental. E a nossa capacidade de tolerância com isso vai também aumentando e vamos permitindo que aquilo, opá, não extrapolando determinados limites que nós vamos estabelecendo, seja tolerável, seja permitido. Porquê? Porque não é tão importante assim. Às vezes isto mistura-se um bocadinho e agora é uma crítica para o mundo terapêutico, mas enfim, nós criticamos aquilo que conhecemos melhor. Às vezes nós vamos misturando isto com a permissividade. E a permissividade é, nós a certa altura começamos a perceber que nem tudo é tão importante assim. E que às vezes nós valorizamos coisas que não têm tanta importância de facto assim. E é a capacidade de, ok, tiveram esta reação comigo, pá, não é tão importante assim, eu vou relevar e pronto, avanço, ok? Deixa a pessoa exprimir-se da forma que tem que se exprimir e eu avanço na vida. Mas às vezes a fronteira entre sermos tolerantes e permissivos, e isto agora aqui fica mais óbvio, há coisas que nós toleramos porque não têm tanta importância assim, e há outras que nós permitimos e que começam a ser autodesrespeito. E o autodesenvolvimento, relativamente a isto, diz-nos que há de facto aqui uma fronteira que às vezes é preciso ser estabelecida. Sabes, durante alguns anos eu tive muita dificuldade em entender aquela questão do Mahatma Gandhi defender a independência da Índia sem o recurso à violência, a não violência. E isto fazia um contrassenso do caneco comigo com aquela famosa expressão que eu honestamente agora não me recordo onde é que vem, que diz que muitas vezes para combater a guerra é preciso fazer-se guerra. Eu trago isto aqui, a discussão ou a reflexão, digamos assim, porquê? Porque muitas vezes nós podemos tolerar pequenos atos ofensivos,
mas o autodesenvolvimento leva-nos à percepção consciencial de que há situações em que é preciso ser assertivo, seja mental, seja emocionalmente, para que não haja abuso e sejamos ofendidos na nossa integridade, seja ela de que nível for. E aqui fica estabelecida a fronteira entre a tolerância e a permissividade. Nós podemos permitir pequenas coisas sendo tolerantes, mas há coisas que de facto não são permitidas e daí existem as regras em sociedade. Isto para dizer muito substancialmente o quê? Que nós, através do autodesenvolvimento, não procuramos ou não devemos procurar, e aqui vai a crítica ao mundo terapêutico, não devemos, não podemos e temos o dever ético de perceber que cada indivíduo é de facto uma ilha. É preciso sair da ilha para se ver a ilha. E é neste processo que a terapeuta ou a terapeuta entra para ajudar a pessoa a sair da ilha para ver a ilha que é e autoconhecer-se. Não devemos alterar comportamentos e histórias por uma percepção externa. Entendes o que eu quero dizer com isto? Não. Entendo-te perfeitamente, mas eu continuo a achar e a sentir que eu percebo a tua ideia da permissividade e da tolerância, mas repara, só te afeta, por muito que doa, nós ainda estamos nas camadinhas exteriores da cebola, ok? Ainda há muito lá dentro para nós irmos buscar. Só te afeta verdadeiramente aquilo que ainda ressoa contigo. E tu podes dar os nomes que tu quiseres, que a pessoa te está a provocar e podes dizer tudo o que tu quiseres. No entanto, quando a pessoa, muitas vezes sem intenção, eh, te magoa, te deixa piurso, isso é porque há aí coisas que tu tens que trabalhar em ti. E então isto para mim é a simplicidade do autoconhecimento. É nunca estar a tentar perceber porque é que o outro é assim, porque é que o outro é assim. Eu não quero saber porque é que o outro é assim. Eu quero saber é o que é que eu tenho em mim para atrair aquela experiência. Qual é aquela alma melhor amiga que está ali a testar-me e a fazer coisas que me estão a irritar e a fazer coisas que me estão a magoar, porque o que é que eu ainda tenho para aprender? E eu tenho de certeza, senão eu não tinha que passar por aquela experiência. Temos tanta coisa para fazer que a vida não nos convida a fazer coisas repetidas se tu já resolveste. Então podes ter assim na primeira fase, ok, isto está resolvido, mas passado um tempo aparece-te algo mais profundo e tu dizes, outra vez, já estou farto disto, já passei por isto e não passaste. Quer dizer, passaste assim, uma camadinha muito ligeira, mas usando a tua, a tua história da cebola, há muito dentro da cebola para resolver. Portanto, nunca há o outro. Nunca há o outro. O Então, outro só servem, os outros servem exatamente para nós nos vermos fora da ilha. Os olha, outros são o convite a sairmos fora da ilha e a perceber o que é que está dentro de nós. E é simples, para então mim é explica-me simples. como é que então explica-me como é que é possível que nós tenhamos medo de descascar a cebola. Temos, porque tudo isso acaba por nos trazer dor e nós nunca queremos, dificilmente temos vontade de ir descascando a cebola, porque à medida que vamos descascando, vamos encontrando situações dolorosas, outras amorosas, mas muito dolorosas, e temos que fazer ali. Temos que começar a construir o puzzle. Há ali um puzzle que nós temos e faltam, está cheio de buracos, muitos buracos, e encontrar as peças para colocar nos lugares que estão em falta dói, dói muitas vezes ir à infância. Eu conheço pessoas que, tal como eu, diziam: minha infância, sei lá, nem me lembro. Mas como é que tu fazias? Se não faço a mais pequena ideia. A minha infância eu fiz assim, tchup, e eu não me lembrava de nada. E quando diziam e vinham falar da infância, eu dizia: oh, lá vem esta gente com a história, com a treta da infância. Sei lá, eu não me lembro, não me lembro de nada. Portanto, se não me lembro é porque foi tudo bom. Ah, ok, pronto, é isto. E eu não sou a única, eu agora encontro pessoas assim.
Não, foi tudo normal, tudo bom. Então, lentamente, descascar a cebola é ires percebendo que há muitas coisas que tu tens guardadas nas caixinhas lá do fundo, que são as que te doem mais, e essas tu não queres. Tu pegaste nelas, arrumaste-as lá no fundo e tens lá a vontade de ir lá mexer naquilo. Não, claro que não. Aquilo dói. E nós não gostamos de sentir dor. Mas tu não gostas de sentir dor, mas tu vives num mundo de sentidos, Sim, e por isso sinto entende? dor. Entendo, entendo. Ah, Ma há, desculpa, mas os sentidos geram-te 2 vias, centrais de vivência. Tu podes sentir coisas maravilhosas e podes sentir coisas dolorosas, pegando aí na dor. sim, e andamos sempre nisto. E outras em que eu fico piurça e preciso assim, ok, está aqui alguma coisa para aprender. E andamos sempre nisto. Nós podemos seguir terapias, podemos seguir técnicas, podemos ler livrinhos, podemos fazer tudo. Mas o que temos que fazer mesmo é simples. É, no nosso dia a dia, chegar ao final do dia e perceber, ok, passei por isto, não gostei. Mas porquê é que eu não gostei? Porquê é que aquilo me irritou? É um TPC diário e há coisas que te Ora vão magoar, sim, não é? Há outras que tu dizes assim, que delícia, que só por isto valeu o meu dia. Mas isto é um TPC diário. Eu costumo dizer que é quase constante, é a toda hora e momento, mas se nós, pelo menos no final do nosso dia, percebermos porque é que aconteceu aquela situação. O cliente chegou e foi algo incorreto, foi agressivo. Foi agressivo porquê? Eh, o que é que está em ti, mas não é? a grande questão é que a grande questão é que lá está, é que neste paradoxo de sentirmos as coisas e haverem coisas maravilhosas para se sentirem, para serem experienciadas, há o outro lado da moeda, que é tu sentires coisas que são dolorosas e o próprio descascar da cebola, em termos, realistas, faz-te chorar, dependendo da acidez da cebola, não é? Uhum. Mas, no entanto, o paradoxo aqui é, tu, à medida que vais descascando a cebola, ela vai-te fazendo chorar, mas depois aquilo serve para condimentar a comida, para dar um certo toque, um certo, está-me a faltar o termo, um Isto é certo culinária, gosto, não te posso ajudar. dar um determinado gosto à comida, não é? Uhum. Onde ela for acrescentada à cebola. Tu falavas da infância, é engraçado porque sabes que há uns tempos eu dei de caras com uma analogia brutal acerca da infância que explicava mais ou menos isto, que nós durante 9 meses, desde que somos gestados até, desculpa, desde que existe a fecundação e aquele processo todo de gestação de cerca de 9 meses, nós estamos num ambiente aquático que é o nosso ambiente preferido. E não há barulho, ou pelo menos os barulhos são abafados. Tu não precisas de fazer absolutamente nada, estás ali na maior, a comida chega-te, os teus excrementos também acontecem naturalmente, tudo é um ambiente absolutamente harmonioso, e tu não precisas de fazer absolutamente nada. No momento em que tu nasces, tu sentes a dor do nascimento, tu passas a experimentar outro tipo de experiências e a memória é uma visão espiritualista, ok? A memória que tu vais tendo destes choques é de tal maneira chocante, permite-me o pleonasmo, que automaticamente tu colocas essas memórias sob um véu de esquecimento. Tu experienciaste tudo aquilo, mas como vais de um patamar, para não entrar aqui em reflexões muito profundas, tu vens de um patamar onde tudo acontece sem tu teres qualquer espécie de manifestação ou de decisão ou escolha, entendes? Para um em que tu és obrigado a fazer escolhas, mesmo que sejam irrefletidas e pura e simplesmente impulsivas, como, desculpa, instintivas, como chorar porque tens frio, chorar porque é preciso mudar a fralda, ou chorar porque tens fome, etc. E esses primeiros anos, sobretudo os 3, acredita-se que os primeiros 3 anos nós não temos memória porque é tão traumático. Tu vens de um ambiente tão harmonioso para um ambiente onde tens frio, tens fome, sentes que estás ali com um presente para ser mudado e etc. E este choque é tão grande que a memória tu dizes, não era reprimida, tu falavas de uma forma engraçada,
ou se não foste tu, já estou a misturar coisas aqui, mas não importa. É como se, não, estou a misturar, mas eu hoje vi um vídeo em que alguém falava de uma emoção que era reprimida e era como se o Homem de Ferro, o moderno, não é? Vem aquela armadura e bloqueia o todo, coloca Sim, várias ferro à volta dele. Há memórias que nós temos que são sentimentalmente tão profundas e tão densas, digamos assim, que são reprimidas. É como se uma camada de ferro ou de chumbo fosse colocada ali à volta e são suprimidas. E é isso que nos dá medo. Instintivamente e de forma inconsciente, nós tememos algumas coisas e essas coisas são conhecer o outro lado da moeda. Mas isto é uma caminhada que, sendo assustadora para uma grande parte das pessoas e para quem se dedica, digamos, a conhecer parte de si própria, de si mesmo, a todos os instantes, gera algum receio, porque o que é que eu vou encontrar? E nós fomos ensinados a temer aquilo que é estranho. Eh, Padrões sociais, crenças religiosas, etc, etc, etc. Tudo nos foi formatando para tudo aquilo que é estranho. Nós, na primeira reação que temos, é de instinto de defesa, de rechaçar aquilo que não conhecemos. Porque se não conhecemos, então, como não reconhecemos, temos de, e isso tem espelho no mundo que nós vivemos, que é, nós achamos que temos de nos defender contra os extraterrestres. Desculpa agora a analogia, mas como se os extraterrestres se preocupassem connosco. Enfim, tudo aquilo que nós não reconhecemos, temos sim, tendência as a pessoas rejeitar. têm muito a tendência da defesa. Aliás, se em terapias, uma das perguntas é: e como é que eu me posso proteger das energias? E é um trabalho difícil explicar às pessoas que são só elas que têm que elevar a vibração com Eu próprio, pensamentos, tudo isso. desculpa interromper-te, eu próprio, a propósito disso que estás a dizer agora, hoje já não me, como é que eu ia dizer, não me insurjo muito contra essa ideia, mas a primeira vez que eu ouvi, desculpa, que eu li, a melhor forma de combater as más energias é elevar a vibração. Aquilo foi um choque para mim, porque eu pensei, então ando aqui eu a aprender formas de me proteger contra o mal olhado, contra a inveja, com arrudas e mais não sei o quê e tal, e agora tenho de aumentar a minha vibração. Espera, isto vai contra tudo aquilo que tinha lógica para mim, percebes? Porque eu não me preocupava com a minha defesa, preocupava-me com a minha nutrição espiritual. Pronto. Pois, mas na verdade só há esse tipo de proteção, o resto é uma muleta. Não é à toa que se chamam amuletos, é uma muleta para a pessoa achar e como se sente protegida já não sobe assim um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, mas na verdade somos nós, apenas nós que fazemos o que quer que seja. E sabes o quanto eu gosto desses rituais e dessas coisas todas que não vamos falar agora. Pois eu acho que perdi-me, acho que me perdi. E a Não, os rituais podem ter a valia. Tu estavas a falar que era difícil andarmos neste processo por causa do medo do que é que vem aí, mas vê pelo lado positivo. Que maravilha que é tu não, um dia dos dias acordares e perceberes que és uma coisa muito melhor do que o que imaginavas que eras. Porque é que temos que estar sempre à procura do mal, do que é mau? Eu vou descobrir coisas que não gosto que são más. Ok, algumas. E aquelas maravilhosas que tu tens, aqueles dons que tu tens e nem sonhavas que tinhas e que acabas por perceber que afinal estão cá. Isso são coisas Aliás, boas. a esse respeito, até te mando aqui uma provocação. Às vezes, identificando essas coisas boas, nós percebemos que as coisas que nós achamos sobre nós que são menos boas são coisas brutais para nos levar a patamares superiores. Sim, são. Exatamente. É os empurrões, e às vezes quando tens assim um ataque de fúria com qualquer coisa que não achas justo e que ficas furiosa, acontece muitas vezes, no dia seguinte acordo e estou pronta para fazer tudo e mais alguma coisa, e é quando eu trabalho e sai imensa coisa, quando eu me sinto um pouco injustiçada, portanto eu tenho aí a injustiça para curar ainda,
mas é um trabalho também para fazermos. Temos todos, temos É um todos. processo contínuo, é um processo contínuo, mas já agora para deixar mais definida esta ideia ainda, se me permites, todos nós achamos que temos coisas que eu não consigo fazer e tal. Sem estar aqui a adensar muito, eu vou dizer que eu conheço alguém que não gosta muito de falar em público e, no entanto, é uma coisa que faz muito bem. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, mas é um Acho que toda a desafio e gente vai peras. perceber. Pois, eu sei, eu estou farta de dizer isso, que eu tenho este medo, vá, esta falta pouco à vontade. Mas sim, isto tem, quando nós começamos a estudar e começamos a perceber mais de nós próprios, antigamente as crianças não podiam falar. À mesa as crianças não podiam falar, as crianças eram as pequenas, não tinham sequer direito a falar, só os adultos é que podem falar. O cala-te, cala-te, cala-te é algo que eu ouço, olha, desde bebê de colo, portanto, cala-te, cala-te, cala-te era algo que estava muito enraizado em mim. O fala, fala, fala é agora uma nova versão, é o que é. Nem 8 nem 8 nem 80, sabes? Mas voltando ao fio condutor desta nossa conversa, o autodesenvolvimento é para nos equilíbrio também de nós próprios e através das práticas, desculpa, espirituais ou ritualizadas ou de autodesenvolvimento, seja qual for o caminho escolhido e aquilo que ressoar connosco. O objetivo nunca é procurar a validação externa, a validação do outro. Tu estás a fazer isto, uau, que evoluído estás, e etc. A determinado momento, o autodesenvolvimento torna uma questão de pessoal. Também, porque tu há bocadinho falavas do próprio, da autoestima, etc. O autodesenvolvimento e a hora de falar de objetivos grandes. Para só um pouquinho que estás a ficar com o teu som todo estranho. Ok. Ok. Não sei se agora é melhor. Uhum, sim. Estava a dizer que o autodesenvolvimento é a hora de. Bem, ok, mas deve ser mesmo da internet. Ok, agora tens direito de antena, podes falar. Ok. O autodesenvolvimento é hora de começarmos a falar de uma forma mais assertiva, mais concreta, mais clara, sem grandes discursos muito profundos e muito intelectuais ou muito cuidados. O autodesenvolvimento é, de facto, uma caminhada de descoberta pessoal constante, onde nós procuramos não que os outros nos achem os capazes, os mais inatos ou os mais espetaculares, mas nós próprios nos sentirmos Não há já hipótese, da não cada. vais conseguir continuar a falar. Desculpa, Vitorino. Vou-te tirar o pio mesmo, desculpa. Ok, está-se Não bem. dá, não dá. Porque a tua net hoje começou aí a dizer não, não, não. E eu acho que também tem a ver com a nossa hora de acabar. É uma forma de Ok. nos lembrarem que estamos no nosso limite. Então, fica aqui a dica, a proposta. Experimentem conhecer-vos melhor. Olhem para vocês próprios, não à procura das coisas menos simpáticas, mas vejam a quantidade, a imensidão de coisas maravilhosas que todos têm e que estão aí todas por descobrir. Os dons que vocês têm aí por descobrir, imensos. Então, pode ser já hoje. Comecem já hoje a trabalhar. E não é preciso nada de muito especial. É só vontade. Ora, vê se te consegues despedir, Vitorino. Bem, eu não sei se vai ficar bem ou não, mas vou tentar. O autodesenvolvimento, acima de tudo, é criar raízes e não âncoras. Nós somos seres humanos, precisamos de raízes, de nos sentirmos identificados e seguros, mas não precisamos de ficar estagnados numa ideia, numa forma de estar, seja no que for. Nós somos seres evolutivos e não seres estanques, seres que vão até um determinado ponto e depois ficam ali para sempre. Não, não viemos aqui para passear, viemos aqui para trabalhar, amar, viver, progredir, etc. e tal. Muito bem. Então, nós hoje vamos ficar por aqui. Vou aproveitar para quem for do norte.
para que tenham um bom São João e, e despedimos. Até ao próximo Inquietações. Com um abraço nos vossos corações, do Muito bem, Vitorino pronto. É e da uma Nuno. rima de São João. Vá, até à próxima. Fiquem bem. Grande abraço.